contar, escrever, localizar-se. Tudo isso a gente aprende na escola, né? Com a matemática, com o português, a geografia. Mas será que são só essas as habilidades que formam um adulto preparado para a vida? Não, né? Para que as crianças e jovens se desenvolvam plenamente, eles precisam saber como lidar com as suas emoções, pensar criativamente, resolver problemas, precisam se conhecer. Pois é, tem escolas que ajudam os alunos a traçar planos para o futuro. Você já imaginou, por exemplo, uma aula de projeto de vida? Isso já existe. Quer ver como? Agora, no ar Globo Educação. A habilidade é autonomia, solidariedade, né? Competência. Saber buscar o conhecimento, ter o professor como um orientador. A escola contribui isso com as disciplinas que nós temos, que são diferenciadas. E assim, pensar em escola, a gente não pode desconsiderar esse lado, a formação do cidadão, do ser social, do ser crítico. A gente vê que eles gostam da escola, eles têm prazer de estar aqui, então eles encontram na escola um ambiente que os ampara e os prepara para a vida. Quando a gente cresce, começa a frequentar lugares diferentes, conhece outras pessoas e vive situações novas. E é por causa disso que a gente precisa desenvolver certas habilidades, como entender as mudanças do nosso corpo, saber se comunicar, tomar decisões, entender os nossos limites. Mas como é que a gente aprende a fazer tudo isso? Será que a escola pode ajudar a gente a desenvolver essas habilidades? Ninguém melhor que os próprios alunos para nos dizer se a escola realmente prepara para a vida e como ela faz isso. Oi, turma. Oi. Tudo bom? Quem aqui acha que a escola prepara também para a vida? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Todo mundo. Então, todo mundo concorda. O que significa preparar para a vida? Nós estamos projetando aqui o que nós vamos fazer depois que sairmos daqui. É preparar para uma profissão, para uma carreira, é isso? Também pode ser. Mas será que é só isso, preparar para a vida? Não, porque tem algumas situações que ocorrem com alunos, ou nós vemos também com os nossos colegas, que nos preparam para a vida, né? Depois que nós podemos associar, assim, alguns fatos que acontecem aqui dentro, ou outros que acontecem fora mesmo, dentro da família. Como é que a escola prepara para a vida? Exemplo, quando você for trabalhar, você vai, tipo assim, várias coisas que acontecem na sua escola, a maioria vai se repetir no seu trabalho. Exemplo, professor que você não se dá muito bem. Aí lá no trabalho pode ser o chefe. A gente, na verdade, sai daqui já preparado. A escola dá uma base pra gente e a gente tem que viver isso no dia a dia, a nossa personalidade, saber lidar com as pessoas, mesmo que não goste, o convívio, entendeu? Então, obrigada, Raquel. O que a gente conversou aqui está sendo pensado por muita gente, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que fez uma lista das 10 habilidades que um jovem precisa ter. Agora a gente vai fazer uma gincana sobre esse assunto. Com vocês, hein? Vamos lá? Vamos. Para a gincana. Esse é o André, Olá. Educador e o especialista do nosso programa de hoje. Cadê os representantes? Carlos e Larissa. Temos 20 cartelas e a gente tem que formar 10 palavras ou frases. Tem pedaços de palavras e palavras inteiras que vão formar uma frase, que são as 10 habilidades listadas pela Organização Mundial de Saúde, que eu comentei com vocês na sala de aula, lembram? Então, vamos tentar? Vai lá, Larissa. Poderia ser, mas fanha não tá, não é. Devolve lá, Carlos. Certo, ponto pro grupo da Larissa. Resolver problemas.
Certo. Ponto pro grupo do Carlos. Vocês acham que tá certo? Tem certeza? Absoluto. Tá certo. Autoconhecimento. Quem ganhou foi o grupo da Larissa. Quais dessas habilidades vocês aprenderam aqui na escola? Lidar com estresse? Relação interpessoal. Relação interpessoal? Autoconhecimento. Pensamento criativo? Autoconhecimento. Autoconhecimento? Empatia, quase todos. Por que, André? Eu queria que você explicasse para eles. É tão importante desenvolver essas 10 habilidades? Na verdade, quando a gente fala de desenvolver esse tipo de habilidade na escola, a gente está falando de desenvolver habilidades para a vida. A gente vive hoje num mundo tecnológico, a gente vive num mundo de muitas mudanças, então a sua capacidade de comunicação é muito importante. Saber lidar com as suas, com seus medos, enfim, as relações interpessoais, né? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Isso se aprende na escola mesmo, né? Na vida, a gente precisa ter várias habilidades. E a escola já tentou ensinar uma porção delas. Na Grécia Antiga, as pessoas aprendiam como falar bem, nas aulas de retórica. Depois disso, a religião virou um assunto importante de se ensinar. As meninas dos anos 50 iam para a escola aprender boas maneiras e tinham aulas de corte e costura, para se tornarem boas donas de casa. Até os anos 70, os escritórios não tinham computador e os meninos aprendiam a usar a máquina de escrever nas aulas de datilografia. Várias habilidades importantes na vida são ligadas ao corpo ou ao equilíbrio emocional. E aqui, elas são trabalhadas nas aulas de educação física. Eles têm a chance de escolher, não digo nem o esporte, mas atividade física que eles querem fazer. Cada professor vem ao palco, explica como é a aula de dança, como é a aula de basquete, de vôlei, o que eles vão trabalhar, o objetivo da aula, e eles escolhem, depois dessa, digamos que seja uma palestra, né, que a gente faz, eles escolhem a aula que eles querem fazer. Que habilidades você acha que essas crianças, esses adolescentes já, né? Eu sou Criança, tá. Que essas crianças adquirem com a aula de dança? Aqui, é claro que a gente desenvolve principalmente a consciência corporal do aluno, né? Desenvolvimento dele pleno, a parte motora, flexibilidade, força, coordenação, que entraria o ritmo, né, dentro dessa coordenação. Mas também tem a parte social. Tem a parte cognitiva também, porque a dança ela não pode estar separada corpo e mente. Educação física não tem que existir essa dicotomia, mente e corpo separado. É uma coisa só. Por que você escolheu a dança? Porque eu gosto muito de dançar e faz bem pro nosso corpo. Faz bem como? A gente aprende a se alongar mais e a gente tem mais habilidade e melhora a nossa saúde. Aí eu penso que tá todo mundo me olhando, aí as câmeras batendo foto, aí eu... Isso não estressa, não? Não. Isso relaxa? Achei que você estava pensando nos movimentos e tal. Uma coisa mais estressante que você pensa, já no palco, público. Ai, não me estressa, não. Não, isso é bom, né? Tá. Será que ajuda até no aprendizado, a dança? Com certeza. Quando eu peço para que eles façam algum trabalho em grupo, eles criando os passos, os movimentos, esse mesmo processo mental assim, que ele passa da criação daquele movimento, é o mesmo processo que ele faz para resolver algum cálculo matemático. Mentalmente é o mesmo processo. Então ele contribui de certa forma, não só para a minha aula, mas para a aula de outros professores também dentro de sala de aula. Ele vai partir desse mesmo processo mental para resolver algum outro problema. Segundo o Ministério da Educação, o estudante brasileiro fica quase 8 horas por dia na escola quando está na creche. Quando ele chega ao ensino médio, esse número cai para pouco mais de 4 horas e meia. Aumentar o número de horas na escola ajuda a melhorar a qualidade do ensino, além de ser uma oportunidade para ensinar habilidades importantes para o futuro do aluno. Aqui na escola Coelho Neto, os alunos têm uma aula chamada Projeto de Vida, onde eles aprendem que cada decisão que eles tomam na vida tem uma consequência.
Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E não paga impostos, já nos exploram demais. Vocês acham que essas duas frases aí estão ligadas a que tipo de valores? Quem concorda com essa frase? Projeto de vida, né, nada mais é que um tempinho que a gente tem uma parada dentro do cronograma de aula deles para eles pensarem nas atitudes deles do dia a dia, nos valores. A gente traz muitas questões relacionadas a valores. A gente também traz alguma coisa relacionada ao futuro deles. Vão sair daqui e vão fazer o quê? Que projeto que eles vão traçar? Você acha, então, que fez com você, você vai lá e faz dar o troco, igualzinho? Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa, aí tá certo. Aí tá... Por exemplo, ele me roubou. Eu vou recuperar. E você bater na mesma tecla, você também vai estar sendo desonesto, também vai estar virando ladrão. Isso é matéria de colégio, gente? Falar sobre honestidade, falar sobre ética, é? Acho que é assim, porque eles têm que ajudar a gente, entendeu? Porque a família, claro, tem um papel super importante. Sim. E ajuda também muito, mas eles estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles convivem com a gente, então eles têm que passar isso pra gente. Fazem parte da nossa vida, né? É um período longo que a gente passa na escola. Não paga imposto, já nos exploram demais. Quem concorda? Tem lugar que paga imposto, mas que não tem nenhum resultado. Não tem muitos médicos faltam, ninguém dá conta. Não tem médico. É muita coisa assim que não acontece e nós estamos pagando impostos abusivos, ou seja, tá, para onde está indo esse dinheiro? Não está no meu bolso, porque eu pago todo dia. Paga? Claro, eu compro bala, porque bala tinha que ser 1 centavo, pô. Poxa, uma bala que a gente compra tem imposto. Tudo que a gente compra tem imposto. Então seria mais ou menos certo dizer que todo mundo paga imposto. É verdade. Tá, então vocês acham que a solução seria não pagar os impostos? Não. Qual seria a solução? Pedir conta do governo pro governo. O que eles estão fazendo com o dinheiro do povo? Seria isso que eles deveriam fazer. Essa atividade foi baseada numa plataforma onde o André trabalha, não é isso, André? Explica Exatamente. melhor pra gente. Essa plataforma se chama Sonhos com Degraus, né? Ela está hospedada na Educoped. É interessantíssimo ver isso acontecendo na prática, né? Tem uma definição ótima para projeto de vida, que o projeto de vida é o sonho que passou pelo crivo da razão. Ou seja, é você ter a oportunidade de discutir coisas por meio da razão, né, dar espaço para que a escola tenha esses encontros. Claro que a escola precisa discutir honestidade, né? Claro que a escola precisa ser um espaço para refletir sobre sonhos, por que não? Quando foi implantado aqui na escola o projeto de vida, né, essa estrutura, no início eles acharam estranho, né? Porque eles, que matéria é essa? Tem nota? Primeira pergunta é essa. Tem prova? Tem prova? Né? Mas como que vai ser a prova? A prova é a vida. Exatamente. Não se trata de criar uma verdade, mas é criar a possibilidade de se estruturar pensamento crítico. Exatamente. É isso. Que a gente estava falando que mais do que tudo é isso, eles no mínimo pensarem sobre esses assuntos e estarem esse espaço conscientes de ter um espaço para isso na escola, eles né? falarem, para eles colocarem o que eles pensam. Será que se as escolas todas assumirem um projeto assim, a gente consegue chegar num mundo melhor? Eu acho que sim, Helena. O projeto Protagonismo Juvenil estimula nos alunos a criatividade e o autoconhecimento. Aqui tem clube de teatro, de maquiagem, de cinema, tem banda, tem jornal e esse compromisso coletivo fortalece os vínculos entre os alunos e a escola. O protagonismo juvenil é o espaço para o aluno criar e desenvolver a sua própria história. Cada clube é um clube único, desenvolvendo habilidades diferentes um do outro, né? Mas que depois eles se complementam e interagem. Eles discutem, eles aprendem a ouvir o outro, a opinião do outro, a tomar decisões.
estar juntos, a trabalhar em grupo, em equipe para alcançar um objetivo. Existem possibilidades, então ele vai desenvolver muitas habilidades porque ele vai descobrir possibilidades e potenciais. O aluno, para ser protagonista da sua própria história, ele tem que saber aonde ele quer chegar, qual é o objetivo, qual é o sonho dele. E aí, se ele tem objetivo, ele tem perspectiva de vida. E nessa perspectiva ele começa a ser o protagonista da sua própria história, escrever essa história, chegar em algum lugar, ter esse objetivo para alcançar. Isso é fundamental. Eu entrei na banda em 2006, na minha 4ª série aqui na escola. Eu nunca pensei em ser músico. Foi assim, me chamaram e eu gostei e fui ver como é que era e falei, é isso que eu quero ser. Quando eu entrei na banda, meu intuito era tocar lira, só que tinham me posto um surdo. Eu fiquei 3 anos tocando surdo e depois o maestro me botou na lira. E hoje eu faço curso de música na Vila Lobos e estou me baseando em saxofone. Em 2011 veio falecer o maestro. A escola veio e me convidou, perguntou se eu gostaria de reger a banda. Nessa escola eu aprendi que a gente não tem limite para a vida. Você pode fazer o que você quiser. Ainda mais o nosso país é um país livre para você poder fazer o que você quiser. E o protagonismo juvenil ajuda muito os alunos. Essa escola principalmente ajuda a maioria dos alunos a mostrar para eles que nós podemos, que basta querer. Vocês acham que essas atividades extras, né, que tem aqui na escola, como teatro, a banda, enfim, todos os outros clubes, ensinam o que para o filho de vocês? Trabalho em equipe, muito importante. Eu acho que ensina eles a aprenderem a conviver com as diferenças um dos outros, entendeu? A respeitar os limites do companheiro. A escola, vocês acham que também deve ensinar isso? Ou é uma responsabilidade só da família? A escola ensina e a gente também é responsável, a gente também tem que dar apoio a eles. E esses projetos ensinam eles a ter responsabilidade, eles crescem muito nisso, respeito um pelo outro. Eles passam a somar valores que isso vai fazer com que lá fora, na sociedade, eles possam crescer muito mais do que se você tivesse nessas matérias tão somente convencionais. Responsabilidade demais não é problema? Não. Ajuda o ser humano amanhã como adulto, ele vai saber respeitar o espaço do outro, né? E saber se impor, cobrar também, né? Vocês acham que eles mudaram depois que eles passaram a fazer esses clubes? Pedro, ele já fez teatro, fez tudo, né? Teatro, jornal, a banda. Ele era muito na dele. Depois disso ele foi se soltando mais, convivendo mais com as outras crianças, fez com que ele se relacionasse melhor com os amigos, né, com os colegas. Então isso ajudou a ele hoje o que ele é. Essas habilidades para a vida, elas vêm aos poucos com a experiência, mas é fundamental a parceria entre escola e família. Alunos bem preparados sabem escolher o que é melhor para eles. Pedro. 1, 2. Um programa da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Rede Globo. Ainda hoje, no Globo Ecologia, nós vamos falar sobre uma lição muito importante que todos nós precisamos aprender. Como consumir a água de maneira sustentável, a água que é esse bem tão precioso. Mas no próximo bloco a gente vai fazer uma viagem ao futuro. Você já imaginou um fogão que cozinha sozinho? Eu ia adorar. Ou uma máquina de lavar roupas que não usa água. A gente confere essas e outras tecnologias que vão ajudar no nosso dia a dia em casa já já. A maior vantagem do fogão inteligente é o tempo que sobra para você fazer outras coisas enquanto ele cozinha sozinho. Isso que é tecnologia.